Eu venho te convidar, vem curtir a nossa vibe. Seminário de grafite, vem trazendo várias artes. Não esquece nada nos cala, até os muros falam. Não esquece nada nos cala, até os muros falam. No dia 22, na PUC Liberdade, a partir das 9 horas, fica na atividade. No dia 22, na PUC Liberdade, a partir das 9 horas, fica na atividade. Seminário de grafite, arte e inclusão social nas cidades. Realização PUC Minas e Projeto Providência. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Binho pelo convite, a Fernanda Cadê, do Projeto Providência, que eu conheci hoje, achei muito bacana. Agradecer a Vanessa, também cadê a Vanessa, pelo apoio logístico. E também parabenizar a PUC Minas, né, o Valério que está aqui com a gente, que esse espaço aqui é muito importante. Eu fico muito feliz de poder participar de um evento como esse, principalmente em Belo Horizonte. Eu moro em São Paulo, mas eu sou daqui. Eu sou pesquisadora, sou professora. No meu mestrado e no meu doutorado eu pesquisei arte urbana. Eu tinha preparado uma fala, pode abrir já a primeira imagem? Eu achei que eu ia participar da mesa Arte do Grafite, então eu trouxe para vocês algumas imagens sobre a origem do grafite, e aí depois houve esse remanejamento, então eu vou falar um pouquinho das duas coisas, tá? Vou começar a fala com informações que eu acho que podem ser úteis aí para a galera, para a gente refletir. E assim, eu evito falar de pichação quando eu sou convidada para eventos, principalmente de grafite, porque geralmente eu sou aquela pessoa que taca fogo no debate, que polemiza, que joga o coquetel molotov. Então, como isso já aconteceu, eu estou assim, nadando de braçada aqui, adorei, porque todo mundo praticamente que veio aqui falou muito de pichação, e eu percebo que são pessoas que pensam como eu. Então, como pesquisadora, eu enfrentei algumas dificuldades, né, como eu mencionei na mesa de hoje de manhã, por abordar a pichação, né, o grafite hoje ele já é mais palatável, eu diria, né, porque dentro do campo da arte eu tenho muito problema com dualidade, sabe? Eu venho da semiótica, eu penso tudo em termos de tríades, então essas dualidades me incomodam muito. Então colocar o grafite de um lado, é o belo, é o bonito, é o colorido, é o figurativo, e a pichação é o bicho-papão, porque eu não consigo ler, porque é monocromático. Isso eu acho de uma... Assim, eu não acho que seja muito inteligente nem muito produtivo, né? Então eu fiz questão de falar assim da pichação, principalmente na minha dissertação de mestrado e na tese. Não, volta, eu vou falar um pouquinho da primeira, senão vamos queimando etapas. Mas existe muito preconceito, né? A gente falou que a mesa de manhã eu achei fenomenal conhecer esse projeto, conhecer um pouco mais sobre o que foi a pintura no Galba Veloso, porque essa ideia da inclusão social, o tema do seminário, né, grafite e inclusão social, eu fiquei refletindo sobre essa palavra, inclusão. E tem um aspecto dela que me incomoda um pouco, porque quando a gente fala em inclusão, pode dar a entender que a gente está fazendo um favor para a pessoa, sabe? Eu estou aqui, estou dentro de um circuito, de uma sociedade, eu vou fazer o favor ali para aquele coitadinho que está fora, e eu vou deixar de participar também. E eu acho que, na verdade, como a gente pôde ver no depoimento do Helder, né, e a respeito do Projeto Providência também, e um pouco do que eu quero falar a respeito da pichação é o seguinte, eu acho que quem perde é quem exclui. Porque os loucos, por exemplo, né, o susto que o Helder chegou de chegar no hospital psiquiátrico e se deparar com um paciente que soltou uma rima ali, um rap, que o cara ficou de cara. Então eu acho assim, que as pessoas que têm experiências de vida diferentes das nossas, elas têm muito a nos ensinar. Então esses rótulos, né, é louco, é favelado, é bandido, é isso, aquilo, não leva ninguém a lugar nenhum. Acho que a gente está vivendo um período de muito rótulo e pouco diálogo. Então, acho louváveis essas iniciativas, como é o caso do Projeto Providência e de outras, como Pintar no Galba Veloso, e assim, tudo que favoreça o diálogo e o entendimento e, no mínimo, o respeito ao próximo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu falo mais que pobre na chuva, tá, gente? Então, eu vou tentar ficar dentro dos meus 20 minutos aí, você me vigia, e depois a gente abre para as perguntas. Essas imagens eu fiz em Salvador, trouxe para falar sobre o termo grafite. O termo grafite vem do italiano grafito. Existe um verbo também que é grafiare, que significa justamente esse grafite de pegar o canivete lá na árvore e arranhar, fazer um risco, machucar uma superfície. Isso é o grafite original, que me traz até um pouco para o meu tema de pesquisa do pós-doutorado, que são as tatuagens. Eu vejo uma relação entre o grafite e a tatuagem. Pode ir passando, por favor. Então, assim, pode ir passando.
Essa é uma imagem de um grafite que era feito nos trens. Eu fui pesquisar na minha tese de doutorado, eu fiz uma pesquisa bem ampla assim, sobre a origem do grafite. Então, na década de 50, logo ali no período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, existiam muitos andarilhos, né, nos Estados Unidos, que eles viajavam o país nos trens de carga. E aí eles marcavam com giz esses trens de carga e ficavam lá essas inscrições. Então, eu acho isso bacana da gente conhecer que o grafite tem essa tradição de pintar nos trens. Esse é um dos mais famosos, é o Bozo Texina, ele criou esse personagem e tal, uma assinatura dele para demarcar onde ele andava. Vamos passando, vai ter que ser rapidinho. Essa é uma outra cena que me interessa muito. Isso é um grafite de gangue de Los Angeles. Quando a gente fala de grafite, geralmente a gente pensa na cena de Nova York, que é do Subway Graffiti, mas Los Angeles tem uma cena muito forte também, uma história muito interessante do grafite de gangue, de demarcação territorial. É uma estética que me agrada profundamente, porque é centrada nas letras, né? Eu acho a tipografia, as tipologias fantásticas. E o mesmo grafite que é feito na parede, essa estética é transposta para as tatuagens, né? Então, essa ideia da demarcação territorial do corpo e da cidade, né? A superfície da pele, a superfície da cidade, a cidade como um corpo a ser demarcado, por exemplo. Isso eu acho que é muito interessante e acho que tem muito a ver com a cena da pichação em São Paulo. Grafite de gangue, mais uma vez, uma coisa que estou tentando puxar minha fala um pouco para essa mesa, que é grafite e integração, né? O Binho falou um pouco da sociabilidade dos grupos. Nos grupos de pichação, nas próprias gangues, que são famílias, né? É família, você tem uma família lá na rua, uma galera que você conhece, são seus amigos, acabam sendo a sua família. Isso que a gente está vendo é um grafite memorial, né? Então, isso é muito comum na pichação também, e às vezes no grafite também. O cara que já morreu, tem uma morte precoce, né? O Tchota falou aqui de uma realidade que ela é muito triste, mas ela é muito comum nas periferias da América Latina. A realidade que ele descreveu aqui do Comuna 13 é a realidade de muitas favelas no Brasil. Os meninos morrem muito, morrem jovens, e se eles fazem parte, por exemplo, de um grupo de pichação, eles vão ser lembrados para o resto da vida. Então eu acho assim, que antes do juízo valorativo, se é certo, se é errado, se é crime, se não é, se é bonito, se é feio, se eu consigo entender, se ou não, se me agrada ou não, a gente deve tentar entender essas manifestações, né, o grafite, a pichação, como algo que vai além da estética, né? Então, como diria Raulzito, quem não tem papel dá recado pelo muro. Você tem uma galera ali que não tem onde se expressar. É uma pessoa que ela não tem, talvez, a perspectiva na vida dela de alcançar o topo do mundo ali. E aí ele vai lá, escala o prédio por fora, e ele vai lá e ele lança o picho dele lá no último andar. Desculpa, eu acho isso genial, sabe? Graficamente, esteticamente, existencialmente, eu acho que é genial. Então, eu tô falando isso porque esse aqui é um memorial grafite, né? Os caras escreviam lá o nome de todo mundo que já tinha morrido e tal. Pode passar, por favor. A questão das letras, né? Você vê como vai evoluindo. Isso é o típico grafite de gangue. Avenues, né? Uma das maiores gangues de Los Angeles. E tem uma extensão maior, né? Então não é só a tagzinha lá, você vê que já tem um preenchimento das letras, é uma estética bem de Los Angeles, assim, que você vê também na música, no Cypress Hill e etc. Tem sempre as culturas urbanas, elas estão sempre interligadas. Pode passar. Outro cara importante também na história do grafite dos Estados Unidos é o Cornbread, que isso aí eu acho fantástico a história dele, é um cara da Filadélfia, que ele começou a pichar tudo. E eu acho que todo mundo já tem uma historinha assim de escola, né, que pichava carteira e tal. A história dele é a seguinte: ele era afim de uma colega dele de escola. E a menina nem olhava pra cara dele. Aí ele começou a escrever o nome dele na carteira da escola, na sala onde a menina estudava, no corredor onde ela passava, e nada da menina dar atenção para ele. Aí ela descobriu a rota do ônibus que ela fazia para ir para casa e começou a pichar tudo no caminho. Então ele queria chamar a atenção da menina. Por que eu estou falando isso? Porque tem para mim, assim, minha filosofia de vida, que tudo que a gente faz com amor gera frutos, né? E o cara começou a pichar ali o nome dele, porque ele queria conquistar a menina. Conquistou, começou a namorar a menina, chamou a atenção dela. Ela começou a pintar também, depois eles terminaram, rolou uma competição entre os dois. Então essa história eu acho genial. E traz pra gente uma outra cidade que não seja Nova York, né? No caso, Filadélfia. Essa é a típica estética aí isso é uma estação de metrô de Nova York, né? No final dos anos 60, início dos anos 70. Olha, a gente chama de grafite, mas de acordo com o senso comum, só existe no Brasil essa distinção grafite, pichação, isso é pichação pura. São as tags. O grafite, o Subway Graffiti começou assim.
Né? Então, todo mundo começou a escrever um sobrenome, um apelido, e o número que você vê é o número da rua onde a galera morava. Pode ir passando. E aí, o que começou a acontecer? Pode ir passando. Isso que eu quero mostrar. Começaram a pintar o interior dos trens. Por quê? Melhor do que você pintar uma parede, que é fixa, é você pintar um trem que tem movimento, que vai para a cidade inteira. Quer dizer, eu moro no Bronx, eu moro no Brooklyn, eu moro na periferia, mas esse trem vai para Manhattan. E o meu nome vai nele. Então começaram a fazer as tags no interior dos trens, só que aí ficou completamente saturado. Então, para chamar a atenção, para se destacar, eles começaram a... Pode passar, por favor? Colocar alguns diferenciais. Surgiu a coroa, alguns símbolos gráficos ali, aí já é uma tinta spray, já não é mais um canetão. E foi assim que o exterior dos trens começou a ser pintado. Uma assinatura simples, aí cada vez mais elaboradas, double letters, né? E aí devo falar também da relação do grafite com o movimento hip hop. Inclusive teve show da África Bambata ontem em São Paulo, que é considerado o fundador aí do movimento hip hop, né? E que foi um movimento muito bacana da Zulu Nation. A gente falou aqui, falaram aqui hoje de manhã a respeito desse movimento e que foi de extrema importância para a juventude periférica de Nova York naquela época, porque uniu a galera. Tinha muita briga de gangue, Nova York estava tomado por uma epidemia de crack, tinha muita pobreza, muita miséria, um cenário muito parecido com o que a gente conhece aqui no Brasil. Então, o movimento hip hop surgiu como uma alternativa construtiva para os jovens da periferia. E eu acho muito bacana também que foi falado aqui de manhã sobre o quinto elemento, né? Acho que foi o Negro F que falou, que é o conhecimento. Eu acho fundamental, eu acho que levar o conhecimento para a periferia é essencial, seja ele sob a forma do grafite, do rap, que já é um movimento que sai da periferia. Né? Eu sou professora, então eu atualmente estou fazendo um trabalho que é de vender livro no trem. Tem mestrado e doutorado, mas eu trabalho de marreteiro no trem, confesso. Porque a gente tem que fazer esse exercício, né? Eu vejo na academia muitos pesquisadores que abordam assuntos que vêm da periferia. Vai lá na favela, estuda, aí volta para a academia, faz uma dissertação, uma tese. A minha tese tem 432 páginas. Quem vai ler isso? Né? Então eu quero levar de volta, sabe? Eu quero levar a academia para a periferia. Então, seja na literatura, seja em qualquer ramo, eu acho que isso é essencial. Essa é a Lady Pink, né, uma das primeiras grafiteiras, pode ir passando. Isso é mais para mostrar a evolução das letras, tal. Pode ir passando rapidinho agora. Então, vocês percebam como que as pinturas foram ficando cada vez maiores, tomando parte dos vagões inteiros. Para um pouquinho, esse é o Basquiat, Jean-Michel Basquiat, mora no meu coração demais. Esse é o cenário que você tinha ali no Bronx. Né? Essa é uma fotografia no Bronx, tudo destruído, tudo devastado. Tem uma série da Netflix que retratou muito bem esse movimento hip hop, o surgimento dele, que é o The Get Down, né? Quem quer conhecer um pouco mais tem um acesso fácil aí, pode ir passando. Esse é o Basquiat em ação, passa... esse é o Basquiat, você vai falar que é arte ou que é pichação, porque se fosse no Brasil corria o risco de ser enquadrado em formação de quadrilha e ir pra cadeia. Né? Então o cara, ele fazia umas poesias. Aqui no Brasil também a pichação ela surgiu muito ali, ela foi muito forte na época da ditadura militar, então a baixa ditadura é uma pichação clássica, muita poesia pichada na rua, pode ir passando. Esse é o Keith Haring, né? Pode ir passando o que eu vou falando, assim. Keith Haring é um artista também muito conhecido da cena de Nova York, que já não era um grafiteiro, ele foi pintar na rua porque conheceu o Subway Graffiti. Então o que aconteceu em Nova York é que a galera que era da periferia e que fazia o grafite acabou encontrando um pessoal de galeria de arte independente, que não conseguia pagar aluguel caro em Manhattan, e começaram a ir para as quebradas e descobrir a arte dessa galera, e aí criou uma mistura fantástica, né? Que hoje o Basquiat tem uma tela dele que foi vendida recentemente por uma quantia estratosférica, que fechou lá com o Andy Warhol, né? Um dos principais nomes da pop art na época. E muitos artistas começaram a ir para a rua para pintar, para utilizar técnicas do grafite. Você vê, o Jean-Michel Basquiat e o Keith Haring nunca pintaram um trem, nunca invadiram lá o trilho do trem para pintar, mas aprenderam muito com a arte do grafite e começaram a pintar na rua também. Bom, aí vocês vão ver várias imagens assim, de como que o grafite deu origem a um termo mais amplo, que é a arte urbana. E foram surgindo outras formas que não só a utilização do spray. Então, o lambe-lambe, sticker, que é muito comum na Europa, porque você tem que fazer trampo rápido, porque a vigilância lá é muito grande. Essa galera lá das galerias de arte não vai dar para falar muito, assim, porque eu tenho que... Esse era um pouquinho do início que eu queria falar para vocês. Pode ir passando. Essa cena que se formou de misturar todo mundo, né, artista e grafiteiro. Pode ir passando.
O pessoal da música também se interessou, videoclipes que foram gravados com a galera pintando no fundo. E aí uma outra galera que já é da arte urbana e que, pode passar, começou a fazer outras intervenções, de pegar prédio, por exemplo, pode passando, de fazer pôster, né? A gente tem o, pode passando, o Obey, por exemplo, que é um cara que ficou muito famoso por isso, é um cara que vem do design gráfico, e fala, pô, quero fazer um trabalho na rua, vai lá e faz na rua, não tem problema nenhum. Então, só para poder diferenciar um pouquinho, né? Assim, falar um pouco como surgiu o grafite, o que a gente chama de grafite, o que é a arte urbana, como que isso foi evoluindo. E aí vai passar um pouco de extenso, tem o Black Leret, que é um que fez... Pode ir passando mais rapidinho, que senão é muita imagem, gente, tem toneladas. Esse é o Black Leret, que ele começou a fazer esses ratinhos, que o Banksy deu uma surrupiada na ideia, né, e todo mundo conhece mais o trabalho do Banksy, que é um trabalho muito politizado também, mas eu faço questão de dar o crédito ao Black Leret. Enfim, a rua é aquilo, né? Tem várias tretas, vários conflitos, um atropela o outro, aí tem uma regra aqui que o outro desconhece. Vamos passando. E aí eu queria falar um pouco sobre isso Banksy, né, no Muro da Palestina. Os trabalhos dele eu acho que são muito legais, né? Outra coisa do grafite é a questão do defacement, né? De você... Sabe aquela coisa que você pega a revista e faz um chifrinho, faz um bigodinho? Isso a ideia do grafite é como defacement também existe no trabalho de alguns artistas e é muito forte, né? De fazer isso com grandes marcas aí, criticar o capitalismo, criticar o que você quiser, ou não criticar nada, querer só se divertir, fazer um rolê, ter a sua diversão. Muitos pichadores com quem eu conversei falam da questão do vício, é um lazer que a pessoa tem. É uma adrenalina também, né? Porque esse vídeo que o Binho passou, eu acho que demonstra muito bem o que é o processo de estar na rua. Porque mais importante do que o resultado final é o tempo que a pessoa passou ali interagindo. Porque vai vir mendigo, vai vir morador, vai vir de tudo, vai vir polícia, e você tem que desembolar com a galera ali. É uma pintura coletiva nesse sentido também, não só no sentido de que as pessoas pintam juntas, né, saem uma galera do grafite para pintar. Nisso eu gostaria de ressaltar também que a sociabilidade na pichação é muito forte. Os pichadores eles geralmente se reúnem ou semanalmente, ou até mais do que isso. Aqui em BH tem a REU, chama REU, que é um termo que veio do Rio de Janeiro. Em São Paulo são vários points. Né? Então, assim, uma questão na fala do Tchota também me lembrou como que isso pode ter um aspecto positivo também. Né? Assim, é um pouco polêmico o que eu vou falar, mas eu já estou acostumada a ser polêmico mesmo. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tinha uma grande disputa entre... Você vê fotógrafos, né, fazendo intervenções, são um trabalho do JR, fazendo intervenção na rua. Pode ir passando, bem rapidinho. Isso aí é no Brasil, Morro da Providência. Vocês viram que eu comecei a falar e parei, né? Foi de propósito. Eu ia falar uma coisa muito polêmica. E isso já é no Brasil, são os primeiros artistas que foram pra rua fazer stencil. Não, gente, stencil, eu ia falar do stencil. Eu falo mais pra frente, eu prometo. Né? O pessoal aí que não tinha espaço na galeria, não tinha espaço no museu, e começou a fazer sua arte na rua. Né? Esse é o Ednilson Júnior, tive o prazer de conhecer ele nessa exposição lá em São Paulo. Vamos passando. Poesia. Né? A rua é livre, você quer fazer sua intervenção, você faz. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o caso do Felipe Arco, né? Que eu fico, mano, o cara faz poesias lindas, mas ele está sendo processado porque ele escreve na lixeira. Cara, o que é mais importante? Poesia na vida das pessoas que estão na rua ou lixeira? Não é uma lixeira, gente, pelo amor de Deus. Né? Então eu acho que quem acha que controla a cidade tem que rever os seus conceitos, porque aqui em Belo Horizonte a repressão é absurda. Eu mesmo já fui enquadrada só de estar junto com o pichador, eu já fui enquadrada em apologia ao crime, formação de quadrilha e corrupção de menores. Vocês tomem cuidado comigo. Então, assim, esse é o Binho. Tá até uma fala que eu queria lembrar dele, é que ele falou uma vez num evento que quando ele está chegando, é outro Binho, é o Binho Barata, né, lá de São Paulo. Ele é um grafiteiro das antigas, né, lá de São Paulo. E ele falou uma coisa a respeito da pichação que eu achei muito legal. Que toda vez que ele chega numa cidade, de carro, de ônibus, que ele está vindo pela estrada, e quando ele está chegando na cidade, pode ir passando, ele não vê nenhuma pichação, ele acha meio estranho. Fala, peraí, mas está tudo certo, então não tem conformismo nenhum, não tem problema nenhum, está todo mundo satisfeito com a vida, né? Não tem que protestar contra nada. Então, como o Binho bem falou, o grafite, a pichação, a arte urbana, ela é um sinal de inconformismo. E, mano, a gente vive na América Latina.
sabe? Olha o Brasil, o país que é. O que não falta é problema para resolver, é absurdo. Então, assim, eu acho que existe esse aspecto positivo também na arte de rua, independente dela ser colorida, dela ser monocromática, dela te agradar ou não, que é ocupar um espaço que é de todos. A gente perdeu muito isso, né? Não só de poder se expressar, de se sentir no direito de participar daquela cidade, como também respeitar quem faz, né? Então, essa galera pintando lá em São Paulo, eu sempre valorizo quem vai fazer pesquisa, quem quer fotografar, acompanhe o processo. Não vai fotografar o painel final, que você não vai saber nada da história dele. Você tem que chegar de manhã, quando vai fazer o fundo do muro, aí você vai aprender como que cada artista segura no spray, como que cada artista tem uma técnica. Esses meninos aqui de BH que apareceram ali no vídeo, você não para de rir um minuto. É impressionante, assim, é uma vibe super positiva. Então, depois que você vê um grafite, que você acompanhou a pintura desde o início, você tem uma visão completamente diferente do que você vê só ao final. Outra experiência que eu tive em São Paulo também, que eu queria relembrar, pode ir passando mais rapidinho, porque ainda vem muita coisa. A respeito da pichação, isso é um pouco da estética aí, né, da cidade de São Paulo, é que, como pesquisadora, muitas vezes, assim, uma vez eu moro ali na Lapa, perto da estação do trem, à noite ali é bem deserto, teve uma vez que eu estava voltando do point de Osasco, e, não tinha mais ninguém na rua, assim, comércio todo fechado, e as portas dos comércios abaixadas, e eu comecei a ler as presas, né, da galera que tinha pichado lá, e comecei a reconhecer um monte de gente que eu tinha conhecido no rolê, nos points, um monte de pichador que tinha passado por ali. Então eu já não me sentia sozinha mais. Eu estava sozinha naquela rua, mas eu também, metaforicamente, não estava, me sentia acompanhada, sabe? Então eu acho que essa questão da sociabilidade, ela acaba envolvendo quem se aproxima, né, da arte urbana. Parei um pouquinho porque é a época dos ataques, né, teve uns conflitos aí em São Paulo entre a pichação e o grafite e tal, não vou entrar no mérito dessa questão, a minha tese aborda isso, também não vou falar das pessoas. Isso, estética da pichação. Mano, eu vou te falar sinceramente, eu acho lindo. Acho lindo, é a coisa mais linda do mundo, sabe, assim, é incrível como é que uma letra encaixa na outra, e a gente falou aqui, pessoas falaram aí antes de mim sobre a estética de cada cidade. Eu tenho para mim que a pichação ela tem muito a ver com a geografia da cidade. Então, São Paulo ela é extremamente verticalizada e individualista. Aqui em BH eles chamam o picho de São Paulo de picho reto. Você vê que parece com um prédio. Então, o pichador ele olha para a cidade como um caderno de caligrafia em branco ali. Ele vai olhar, ele vai pensar onde que a pichação dele vai encaixar direitinho, ele vai deixar espaço para outro cara vir depois e encaixar o picho. Você vê no Rio de Janeiro, já é a tal da emboleira, que é completamente diferente, que eu acho que tem a ver com aquela mistura louca do Rio de Janeiro. O picho de BH tem as suas peculiaridades também, que eu acho que tem a ver com o entorno das montanhas. Viagem, licença poética minha, né, gente, que eu tenho direito de ter também. O picho de Fortaleza, quando eu conheci, eu fiquei assim, encantada, uma coisa que eu nunca tinha visto nada igual, e que você vê que toda cidade tem essa comunidade, porque não é um pichador só. Você sempre vai ter ali a sua galera, ou a sua crew, seja de grafite, a sua grife, né? E você vai vivenciar a cidade de uma forma completamente diferente. E esse tipo de manifestação estética muda tanto o olhar da gente que eu nunca mais vou conseguir olhar para uma cidade sem prestar atenção no que está escrito nos muros, nas paredes, nos viadutos, não dá. Você vê até em filme, videoclipe, seu olhar já fica treinado para aquilo. E outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da pichação também, porque eu não sou de polemizar, mas só que não, né? Só que não. Não, é evento de grafite, né, gente? Eu falei, não vou nem falar da pichação, vou falar só do grafite. Mas todo mundo falou da pichação, então assim, já mexeu nas minhas gavetas, então eu vou falar também. Que eu acho assim, que incomoda muito na pichação, além dela ser feita por um cara que provavelmente mora na favela, que você não quer ouvir o que ele tem a dizer, porque para você ele é um bandido, ele é um inimigo, né? Eu vi isso durante o meu doutorado. É por causa dessas pessoas com quem você está andando que a gente não pode sair na rua. Bom, né? Isso para mim é preconceito. Então eu acho assim, que isso existe não só em relação a quem é da periferia. Porque você não vai... tem um termo que eu acho muito interessante, que eu escutei recentemente no evento, vocalizar. Eu acho que a periferia, eu acho que quem é calado, quem é excluído, quem é pisoteado, tem muito a dizer. E eu acho que a gente deve vocalizar a voz dessas pessoas, sabe? Dar voz ao que elas têm para dizer.
uma pessoa que está internada no hospital psiquiátrico não é só um louco, é muito fácil rotular. Se você for trocar ideia, você pode aprender muito com essa pessoa. Você vai ver um ser humano ali. Uma pessoa da periferia, mas o cara é bandido, é traficante. Pô, peraí, mas não é só isso, entendeu? Então, assim, eu vou falar esse tipo de coisa, apologia ao crime e tal. Então, como eu prometi que eu ia falar, isso aí você vê, né? O Zezão é um cara que veio da pichação, que grafitou e tal, tá. Tem várias fotos aí de exposição, tá? Tem de exposição de pichação também em São Paulo, que já acontece muito. A respeito da pichação, eu acho que outra coisa que incomoda muito é que o código é difícil de ler. E a publicidade treinou o nosso olhar para compreender muito bem as coisas, com muita clareza. Né? Quem estuda publicidade e propaganda sabe disso. Você tem lá a mensagem, ela tem que ser o mais óbvia, mesmo que ela seja subliminar, a pessoa tem que entender aquilo ali. Né? E do outro lado ali você tem, você pega o diagrama das funções comunicativas do Jacobson, a função poética da comunicação está no outro extremo, que é aquilo que você não consegue interpretar. Então, eu acho que muitas pessoas, por não saberem ler a pichação, porque ela não é feita para ser lida por todos, incomoda muito. Então, as críticas que eu sempre escuto a pichação, mas é um rabisco ilegível. Não, meu querido, é ilegível para você, porque você é analfabeto, não sabe ler o que está escrito na rua de uma cidade onde você mora. Quem que está errado? É o cara que foi lá e escreveu? Ou é você? Quem que está perdendo? Né? Eu não vou falar quem está certo e quem está errado, porque aí é óbvio quem está errado, que foi lá e pichou ilegal. Mas já tem um juízo valorativo incutido, né? Mas quem que está perdendo? É a pessoa que está ali, que fez aquele picho, que está se comunicando com uma galera, que está levantando o nome dele, que está vivendo a vida dele, vivendo a cidade? Ou é você que passa e não consegue ler? Então, assim, entende? Assim, por que o outro tem que parar de falar gíria para conversar comigo? Por que eu não vou lá entender a gíria que ele está falando? Porque existe isso que acho que foi o Binho que falou do cartesianismo, né? Hoje, esse conhecimento cartesiano, ele tomou uma primazia na nossa sociedade. Né? Então, a questão do picho assim, ser ilegível, eu acho que incomoda muita gente. E tem muito pouca gente disposta a aprender a ler. Eu mesma, quando comecei a pesquisar pichações em São Paulo, não sabia ler nada. Inclusive, um moleque que me ensinou a ler várias pichações de São Paulo é um moleque que é analfabeto. Ele não sabe ler. Ele só sabe ler picho, que é a Operação 12, lá de Osasco. O moleque é analfabeto. Ele me ensinou a ler várias pichações que, para mim, eram completamente legíveis. E que agora eu já consigo ler. Então, fica o questionamento. Por que o meu conhecimento vale mais do que o dele? Porque quando a pessoa está na rua, vale mais de quem vive a rua, de quem é da rua. Porque senão você vai ficar igual a outra lá que me falou, é por causa dessas pessoas que a gente não pode sair na rua, não pode andar na rua. Né? Então, isso é a pichação na Bienal, né? Não é na Bienal ainda, a caligrafia maldita. Então eu acho muito bacana que a pichação seja reconhecida como manifestação estética legítima. Eu não acho que o gueto tem que pedir permissão para ninguém para existir, muito menos para se expressar. Não tem que polir, não tem que aparar a aresta, sabe? É um grito existencial, é assim, então vamos respeitar. Se você não consegue entender, pelo menos respeite que aquilo ali é daquela forma, porque é uma cultura que olha quantas pessoas estão envolvidas. Essas folhinhas estavam na Bienal de 2010, porque em 2008... acabou. Em 2008, os meninos meteram o pé na porta da Bienal lá e picharam e tal. Então, não tem muito problema assim, com esse reconhecimento estético a respeito da pichação. Como já aconteceu com o grafite, eu também acho bacana, porque tem que reconhecer mesmo. Os gêmeos, os caras são fantásticos. Olha o trabalho que eles fazem. Assim como de vários outros artistas aqui de Belo Horizonte, inclusive, que a gente viu o trabalho. Né? Então, eu acho que esse reconhecimento ele é muito importante, mesmo porque até hoje tem pichador morrendo na mão de polícia, na mão de morador. Né? Então, assim, essa incompreensão ela pode chegar às raias do absurdo e acabar com a vida de uma pessoa que vai ser condenada pela mídia, que o pessoal que comenta, né, na internet. Eu tenho medo de saber onde esse povo mora, porque eles estão entre nós. Né? Você lê os comentários de internet, você fala, meu Deus, olha essas pessoas. Eu, vagabundo, tinha que matar mesmo. Tal. Então, assim... É o que eu falei antes, né? É mais fácil rotular do que procurar entender aquilo que é diferente de você. Eu prometi que eu ia falar, eu vou ter que falar, né? Você vê que até o crime tem o seu lado positivo. Né? O Chota falou aqui de como que a própria comunidade, os próprios traficantes ali do bairro se organizaram para criar normas. Né? Não, peraí, não pode matar inocente, não pode... né? Mais ou menos me lembrou o que o PCC fez no Brasil. Eu estudo PCC atualmente, né? Eu estou pesquisando na área de criminologia cultural. O PCC acabou com treta de pichação em São Paulo, por exemplo.
que na década de 90, década de 80 também dava morte, né, atropelo de pichação. Então, é uma treta histórica entre os RGS e os mais imundos que o partido chegou e falou, ó, acabou, vocês não vão mais brigar um com o outro por causa de pichação, agora é todo mundo unido contra um inimigo que temos em comum. Então você vê que isso aí é até um pouco parecido com o que o África Bambata fez no Zulu Nation, ó, paz, agora é paz. Né? Então eu acho assim, que isso é só um exemplo de como que essas manifestações são muito mais complexas do que a gente imagina, é muito mais complexo do que simplesmente, mas vocês picharam o muro da sua casa, mas eu não consigo ler, não, mas o grafite é bonitinho, pichação não. Não, mas estética é relativa. Teve uma exposição que eu não trouxe aqui porque eu achei que eu não fosse falar de pichação, que foi uma mistura entre o Shodo, que é uma arte caligráfica japonesa milenar, e uma grife de pichação de São Paulo, que são os meninos do Exorcite. Eles fizeram uma exposição em comum na Casa das Rosas, é um espaço super tradicional, né, na Avenida Paulista. E aí eu achei interessante porque assim, o Shodo, ele é monocromático, você só pode fazer com tinta preta. Se você quiser fazer um Shodo colorido, você tem que pedir autorização para o mestre fulano de tal, lá no Japão, para ver se pode fazer, porque não... Assim, entende? Então assim, como que ser monocromático pode ser um critério estético positivo? E esses meninos, essa galera do Shodo pirou com a grafia dos meninos aí do Exorcite, que aí já é outra pegada, já é a galera que veio da rua mesmo, que picha mesmo, que faz umas letras super interessantes. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a crítica que é feita em relação à pichação é porque ela é monocromática. Mas é só tinta preta. É só uma tinta, então isso não é arte. Então eu acho que assim, tem muitas pessoas precisando rever os seus conceitos, né, do que é arte. Às vezes o que você pensa que é arte não encerra o assunto, aliás, muito provavelmente, porque ninguém até hoje conseguiu, né? Não vai ser o senso comum que vai dar conta disso. Bom, impressionantemente, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Espero que eu tenha conseguido jogar um pouco mais de lenha nessa fogueira, nessa polêmica aí. E estamos abertos a perguntas. Muito obrigada pela atenção. Eu acho que vou aproveitar que eu estou aqui do lado e fazer, não uma primeira pergunta, mas talvez colocar um contraponto assim, rapidamente, só um segundo. E aí eu quero, né, a gente vai abrir para pergunta, já está valendo como pergunta, mas eu tenho um olhar muito dúbio para a pichação. Eu converso muito com a Débora, conheço todo mundo e tal. Se por um lado tem esse aspecto estético, que eu acho, eu particularmente consigo ver a qualidade estética da pichação e consigo ver a importância dela como manifestação. Mas como educador e pessoa que circula muito pela periferia, eu lembro de uma fala da Fernanda no início hoje, que o Brasil tem números absurdos de violência contra a juventude. E às vezes, se muita gente olha para a pichação a partir da parede, vai sujar, não vai a parede, pode, não pode, eu tendo a olhar muito por esses números da vulnerabilidade social, da violência urbana com o jovem. E aí eu fico me perguntando às vezes, em que medida que a pichação não acaba girando mais um ponto de contato do jovem com a violência urbana? Porque a gente sabe de relatos de amigos e de conhecidos que caíram de prédio, que foram presos. Então, assim, para um jovem que eu dou oficina para ele, eu nunca falaria para ele fazer pichação. No entanto, eu nunca falo para ele parar, e se ele falar que ele faz, eu vou respeitar. Mas, no entanto, eu não quero ter esse karma de ter contribuído para por ter sido vítima de uma violência. Então, assim, às vezes eu faço essa leitura, porque ao mesmo... Isso não quer dizer que eu estou a favor nem contra, nem que eu gosto, nem que eu não gosto. São leituras. Então, se por um lado eu entendo que tem uma disputa aí que é por comunicação, e a cidade é um espaço de comunicação, e eles têm direito a essa comunicação, e esteticamente eu gosto, principalmente da área do bicho reto. Por um outro lado, como educador, às vezes eu fico com isso, do lado meio tiozão, de falar assim, nossa, mas ao mesmo tempo é mais um ponto de contato para a violência urbana, assim como o tráfico, assim como o roubo e tantos outros. Deveria ser assim? Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que eles deveriam ser mais legitimados. Mas pensando de uma forma mais pragmática, às vezes me dói pensar o tanto que atrasa a vida de alguns jovens, ele cai de um prédio, de ser preso, etc. Mas acho que é só para colocar mais um mas na discussão. Procede totalmente. Tanto é que o próprio Goma fala que não quer que o filho dele seja pichador, porque já atrasou a vida dele demais. Acho que quem é de BH aqui sabe qual que é a trajetória do Goma, né? E ele mesmo faz até um projeto, né, do Grapichação Social e tal, que foi muito bacana. Mas assim, a pichação ela tem esse componente que é meio destrutivo mesmo, né? Eu não digo da relação com o crime, mas ela é uma atividade de risco, sim.
Né? O cara pode cair do alto do prédio, pode acontecer um monte de coisa, acontece um monte de coisa, vai ser preso, vai assinar processo. Né? Nesse sentido, eu concordo com você, certamente. Vou passar a pergunta, mas eu entendo e concordo com o que você falou, mas eu tenho esse porém. Eu e o Binho, a gente sempre fica assim, não, mas eu entendo, eu concordo. Passa para ele. Com essa fala sua, eu lembrei dos samurais, e hoje eu ia vir com uma camisa que eu tenho, que é da marca de um grafiteiro, que ele faz uma relação do Darth Vader com o samurai. Assim, eles são cientes, não uma pergunta, só um ponto, assim, eles são cientes de que é destrutivo. O bicho? Sim, o bicho. Boa tarde, gente. Primeiro, falar da importância assim, de fazer essa discussão, né, em relação ao grafite, em relação à pichação. E pensando nessa questão da inclusão, eu também compartilho um pouco do incômodo que Débora coloca. Assim, né? Fica sempre parecendo que é um favor, né? E eu tenho que incluir, eu reconheço que aquele não tem um lugar, em vez de eu sempre partir de um lugar de igualdade já, assim, sabe? É uma questão que parece sutil, mas que faz toda a diferença, assim, né? Lembro muito da fala do Dereco numa discussão com o Sérgio Fantini, onde o Sérgio Fantini, que era do Movimento Respeito do BH, dizia que a sociedade, não sei o que, a pichação e a sociedade, e aí ele falou, olha, quer dizer que o pichador não é a sociedade? Então esse é um exemplo sutil de quando a gente está falando dessa questão da inclusão, né? Eu não reconheço que está dentro, e aí eu tenho que fazer todo um movimento para me esforçar e reconhecer que está e que eu preciso trazer. Isso é uma questão importante para a gente pensar. E aí, eu articulo um pouco com a fala que o Binho teve, né, que é de pensar o que o grafite ou a pichação pode ser. E o que pode ser além do padrão que já existe. Né? Não pensando na questão da qualidade, dos atributos técnicos do grafite ou da pichação, para se falar em arte, mas primeiro pensar o que eu quero quando eu quero dizer que a pichação ou grafite tem que ser arte ou é arte. Ela precisa de ser isso para ela ser reconhecida? Esse é o lugar? Então, se é arte, ela pode tudo porque é arte. Então, tá tudo bem, e aí faz isso, faz aquilo e faz o que quer, porque é arte. E eu preciso de reconhecer que é arte. Eu preciso de ser artista para ser reconhecido e ser respeitado em minha subjetividade. Né? E aí, a importância da gente pensar em discussões que eu acho que levem em conta esses elementos que estão para além do gráfico, para além do grafado, que fazem mais sentido para quem pinta, seja pichação ou seja o grafite, né? A gente escutar mais qual é a importância dessa organização por coletivos. Quais são os valores que estão colocados ali, que são muito diferentes de um valor de um grupo de artistas que pintam e que estão em galerias. Quais são esses outros parâmetros? Talvez essa discussão, quando a gente está falando de inclusão, então, talvez importasse. Abrir e estimular reflexões que possibilitassem uma discussão por aquilo que não está dado ainda, por aquilo o que faz sentido para essas pessoas. Não é? Então, para além do belo e do feio, essas são questões que são importantes. Assim. Essa questão do não atropelo, por exemplo, que é importante. Né? Então eu queria até que a gente pudesse falar, que vocês pudessem falar um pouco mais sobre essas possibilidades que podem ser o grafite, que pode ser a pichação, que estão para além da questão do grafado. E tomar o grafado, né, como indício. Né? Curiosamente, enfim, defendi minha dissertação agora sexta-feira passada sobre a história da pichação em BH, e um capítulo é exatamente isso. As imagens como indícios da dinâmica social. Isso não está à toa. A gente tem o hábito de separar as coisas, assim como a gente faz com arte, a gente coloca no pedestal. E aí fica todo mundo querendo falar que é artista, mas eu acho que mais por uma outra questão, pelo lugar valorativo onde está a arte. E aí não me parece legal, porque a gente vai ficar num jogo de empate, de 0 a 0, 1 a 1. Eu vou chegar num lugar, num padrão que eu estou questionando. Será que essa é a questão? Oi, alô?
Bom, vou responder rapidamente o que eu acho. Assim, eu gostei muito da sua colocação. Eu tenho muito interesse, atualmente, muito interesse mesmo, no fenômeno da sopa de letras. Dois interesses que eu tenho muito grandes, um no grapicho e outro na sopa de letras. Eu acho que a sopa de letras, ela permite muitas leituras, e eu estou até começando a escrever um trabalho e tal em cima da sopa de letras. Que eu acho que a sopa de letras, ela aponta muito para onde que está indo, sabe, para onde que pode ir, para onde que tem uma potência ali. Porque a sopa de letras, o que acontece? Eu acho que um dos maiores motores do grafite, da pichação, é o tédio urbano. Para pensar no que mudou na cidade nos últimos 20, 30 anos. A cidade tinha vários lugares de esporte, que hoje já não existem mais. Ela tinha vários lugares de encontro, de festas na rua, que não existem mais. Eu sou amigo dos meninos do que faz do LGMC, acompanho, e vejo a luta que eles lutam contra quase todas as autoridades para conseguir fazer um evento gratuito na rua para a periferia. Então, assim, a gente está entrando numa lógica que a cidade é feita para trabalhar, para ir para a academia fazer ginástica, para ir para o shopping, para ir para a escola, para voltar para o trabalho e não usar a cidade. E isso gera um tédio insuportável na juventude. Então, eu acho que um motor do grafite da pichação é o tédio. Eu acho que um lugar de sociabilidade, de encontro, e democrático e aberto para lutar contra esse tédio é a sopa de letras. E a sopa de letras é uma solução que a própria periferia está encontrando para enfrentar o problema da violência contra o pichador. Belo Horizonte viveu problemas muito sérios de violência e muito desproporcionais com o pichador ultimamente. E as cenas das sopas de letras aqui cresceu muito. E as sopas de letras, eles têm uma coisa de auto-organização, eles mesmos organizam. Não tem hierarquia, eles mesmos, cada um faz a sua letra onde quiser, do tamanho que couber junto com os outros. E tem uma integração ali, é quase que uma colônia. Você vê uma colônia daquelas de biologia, assim, que vai aglutinando e vai crescendo, a sopa de letras é aquilo. Para mim, o que tem de mais bonito recente no grafite, assim, que eu vejo uma potência muito grande, que eu aposto e que eu coloco bons olhos, é a sopa de letra. E como um produto nacional, 100% nacional, e que eu acho que se der atenção para ele vai dar muito o que falar, é o grapicho. Porque o tipo de caligrafia que existe no grapicho não existe em nenhum lugar, e é um outro tipo de solução que os pichadores estão encontrando para a demanda da violência desproporcional que eles estão sofrendo. Que o grapicho, para quem não sabe, é um híbrido entre a pichação e o grafite. É a técnica do grafite com as formas da pichação. Então, assim, eu pelo menos vejo com muito bons olhos esses dois movimentos, principalmente a sopa de letras, pelo caráter democrático e aberto que ele tem. Valeu. Não, eu vou complementar só muito rapidamente, assim, que eu acho que você perguntou sobre o que é essa potência, né, onde que a gente pode chegar com grafite e pichação. Aliás, parabéns pela defesa, mestre. Muito boa. Para quem não conhece o Alan, é um cara que ele fez parte, né, dessa cena que a gente está discutindo aqui, e eu acho muito legal que hoje ele tenha, né, seja mestre, tenha redigido uma dissertação a respeito da cultura. Eu vejo com bons olhos assim, o seguinte, eu estava relendo aquele livro Subway Art, né, para preparar a minha apresentação, e no início do livro o Chalfant, ele fala o seguinte, que os meninos eles fazem o grafite porque é divertido, e também porque através do grafite, e aí eu incluo a pichação, porque ele está falando do grafite no contexto nova-iorquino, eles podem ser alguém em uma sociedade que está constantemente dizendo para eles que eles não são ninguém. Então, porque assim, meu doutorado, por ter sido no campo das belas artes, eu abordei mais essas questões estéticas e sempre era problematizada a transferência para a galeria, né? Que não vou falar muito sobre isso aqui, mas eu presenciei essa transformação, né? De ter amigos grafiteiros, os caras da geração do Binho, assim, que quando começaram a vender tela e tal, tinha meio aquele, né, aquela coisa que acontece no rap também. O cara começa a fazer sucesso, já vem um traidor do movimento, sabe os dois assim? Eu acho que o underground tem muito disso. E isso foi problematizado na época. Pô, mas você tá ganhando dinheiro com isso e tal. Então, eu vi com bons olhos. Falei, pô, mas é meu amigo, o cara é um artista foda. E ele tá sendo reconhecido financeiramente pelo trabalho dele, ótimo. E hoje eu vejo isso acontecendo também com a pichação. E eu acho ótimo, eu acho que não perdeu a essência. Acho que nenhum dos pichadores que hoje faz trabalhos de natureza artística confunde, né, o meio de campo aí, acha que está fazendo pichação em tela. Eu acho que a essência da pichação sempre vai ser a contravenção, sempre vai ser a rua, mas eu vejo com muito bons olhos a gente ter chegado num ponto em que essas vozes, que um dia foram somente dissonantes e que ninguém entendia, e que a polícia perseguia os próprios grafiteiros aqui, né, como o Binho mesmo relatou, o Binho foi um dos primeiros grafiteiros que eu conheci quando eu comecei a pesquisar,
não tinha essa diferenciação. A polícia levava embora tudo, era mesmo tratamento com um e outro. Então eu acho muito bacana que hoje essa linguagem seja reconhecida. Ah, não é só vandalismo, é outra coisa lá, tá vendo? Então eu acho interessante por causa disso que eu falei anteriormente, de dar voz às pessoas. E não de uma forma assim, olha, eu vou te fazer o favor. Assim, né? É o espaço reservado para pichadores, que ninguém nunca picha, porque ninguém vai pedir essa autorização. Né? Ninguém deveria pedir autorização para existir. Eu acho assim, né? Eu tenho um amigo que é pichador que ele sempre fala, desculpa por eu ter nascido, né? Desculpa por eu existir. Tipo, eu tô aqui, está te incomodando, desculpa aí, né? Então eu acho que esse reconhecimento disso que incomoda, eu acho muito bacana. É só porque eu acho que faltou só esse pedacinho da informação. Eu acho importante demais a sopa de letra e o grapicho, e hoje a sopa de letra integra o grapicho dentro dela, porque muita gente fica inibido de fazer grafite por não saber desenhar bem. E já o escrito da letra, a pessoa consegue trabalhar ali cor, trabalhar várias coisas que ela quer, e é mais generoso, a pessoa já consegue começar de uma vez. E um outro lugar que eu acho muito importante, já que o grafite já é reconhecido, já aparece, já não vai voltar para o que era na década de 70, esses lugares do grafite têm um potencial social. Eu acredito muito nesse lugar, como o Xota narrou, como a experiência do Galba Veloso, como os encontros que a gente faz em escolas públicas, e principalmente uma interlocução entre o grafite e a educação. Que a escola ela apanha mais que cachorro morto aqui no Brasil. Então que o grafite ajude também a aproximar o interesse pela literatura, pelo conhecimento, que é o quinto elemento que o Negreve tanto falou, né? É para você vir. Você tá aí o microfone? Sou eu aqui. Sou misterioso. Mas eu só queria completar uma coisa que o Binho falou, e eu queria também que ele falasse sobre isso, que ele fala do grapicho, que é o picho com o grafite. Eu tenho um livro de grafite do Harry Shelfman também, que é os primeiros grafites em trem, assim, a evolução, né? E coincidentemente eu estava passando uma vez na Avenida dos Andradas e foi uma das primeiras vezes que eu vi o grapicho mesmo, assim, aquela forma de picho com essa estética de grafite. E era exatamente igual o que estava nos trens de metrô de Nova York em 72 e 73. É o que os caras faziam das letras, eles transformando aquelas letras em, vamos dizer assim, uma evolução estética daquilo, né? Então, assim, você considera que a gente já tem esse formato do grafite que a gente pegou dos Estados Unidos, já pegou ele pronto. Você considera que o grafite brasileiro nasce a partir, então, do grapicho? É uma coisa, a coisa mais original que nós temos? Não, eu acho assim, que a gente tem vários momentos, né? A gente tem aquele momento do grafite muito ligado à tradição do hip hop, que foi até os anos 90, mais ou menos. E aí eu acho que um primeiro momento no grafite brasileiro, uma busca por um grafite brasileiro, foi um momento que eu considero meio mágico, assim, foi um fascínio que foi meados dos anos 90, que com os gêmeos, Viché, Herbert, quando saiu a revista Fizz, mais ou menos, que a galera começou a buscar uma estética bem brasileira no grafite. Pelo menos eu localizo ali. Eu vejo no grapicho um momento que pode ser uma revirada do grafite, pode ser uma nova virada. E eu vejo esses movimentos quase como uma coisa meio antropofágica, de pegar o que está do exterior e devolver com uma linguagem brasileira. E por isso que eu acho tão importante o grapicho. Eu acho que o grapicho ele pode retomar o momento do grafite escrito, que é super importante, que ele nunca acabou, mas que ele não está tão em evidência, só que vem com uma estética que é muito brasileira, que é do bicho reto. Eu até tenho um texto que eu comecei a escrever que eu nunca consegui acabar, porque ele é meio difícil de fazer, mas que eu comparo o bicho reto com as escritas indígenas e com as escritas e com os grafismos africanos. Porque se você olhar o bicho reto, ele tem muita verticalidade e muita forma diagonal. As grafias indígenas têm muita verticalidade e muita diagonal, e os grafismos africanos, quando são os grafismos de cestos e cerâmicas e tal, eles têm muitas verticais e muitas diagonais. Então eu acho que tem alguma coisa aí que transcende, que é de ancestralidade, que está meio marcado nessas letras e que tem uma característica que pode ser muito potente e muito nova, como uma linguagem brasileira. Então eu vejo muito mais como uma revirada do que como uma coisa exatamente nova, assim, porque aquela cena dos anos 90 da Fizz, dos meninos, foi um momento de virada.
eu acho que a gente pode estar vivendo um outro momento de virada agora que a gente não está vendo. Oi. Eu até fiz uma pergunta na mesa anterior aqui, mas eu queria aproveitar a fala para poder agradecer esse momento, assim, é muito especial ter uma discussão como essa, né, numa quarta-feira, acho que é muito caloroso poder discutir grafite. Sinto falta desses acontecimentos com regularidade, assim, acho que tem que ter mais, né, e tinha que estar muito mais cheio isso aqui, porque é uma questão que tange tantas pessoas, né, tantos universos, é muito potente o que está acontecendo. Acho que não foi por falta de esforço, também de todos envolvidos aí, vi pelo Binho, né, a questão. Bom, meu nome é Bernardo, eu tenho uma galeria de arte aqui em BH, chama Quarto Amado, e esse ano a gente fundou um instituto, o Instituto Amado, para poder fazer projetos em comunidades, projetos de educação. Na verdade, isso surge de um convite. Em 2014, a gente recebeu um chamado de um vilarejo chamado Itatiaia, uma vila próxima de Ouro Preto, moram cerca de 200, 300 pessoas nessa comunidade, e eles chamaram a gente porque eles já tinham tentado se relacionar com o poder público várias vezes, para conseguir saneamento básico, telefonia, uma questão de caminhões circulando na estrada. Enfim, eles identificaram que se eles fizessem um projeto artístico, eles poderiam atrair uma atenção para aquele lugar, através de talvez um possível turismo, o poder público se interessar por eles. E acho que essa experiência nos possibilitou um contato com a arte e com a educação muito mais potente do que a gente vem fazendo até com uma certa agenda comercial da galeria, assim. E aí disso, depois de 3 anos, a gente dividiu esse projeto em etapas, até para dimensionar o impacto e a relevância disso, né, se fazia sentido ou não. Esse ano a gente fundou um instituto para poder facilitar esse processo de captação de recursos e fazer com que isso também se transformasse numa coisa, enfim, ter uma longevidade. E aí a gente abriu um chamado esse ano, nacional, para moradores de até 2.000 habitantes, que moram em vilarejos de até 2.000 habitantes, que gostariam de receber um grupo de artistas plásticos para poder trabalhar projetos com a comunidade. Confesso que a gente abriu esse chamado um tanto receoso de entender, será que faz sentido a gente ir para um lugar, né, levar uns artistas para lá, muito até nessa pauta dessa inclusão, assim, esse medo de chegar lá incluindo uma pauta, no sentido, né, de eles estarem carentes e a gente ter uma mensagem que a gente pode somar para eles. Então isso sempre foi uma preocupação muito forte. Enfim, com esse chamado aberto, foram mais de 30 cartas recebidas assim, de vilarejos, alguns bem calorosos, a gente teve chamados de quilombos, e a gente acabou optando por Sarandira, que é um distrito de Juiz de Fora. A gente foi bastante receoso, confesso mais uma vez, assim, para ver se faria sentido esse projeto. E foi muito tocante a experiência que a gente teve agora, assim, de passar, a gente acabou de voltar tem 2 semanas, a gente passou 12 dias nesse vilarejo. Inicialmente, o principal era a gente não pode pintar, a ideia era ficar 3 dias lá completamente à mercê do espaço, conhecendo, relacionando, para depois identificar se seria pintura, se seria oficina, né, o que seria feito. Enfim, eu estou contextualizando isso porque quando eu vi que o Xota estava vindo, né, eu vi essa mesa e vi o projeto dele, vi a questão da comuna, me interessou muito, assim, porque quando a gente pensa no que o grafite pode ser, né, que essa fala do Binho é muito legal também, eu fico sempre me martelando, assim, sabe, tipo, dessas potências e também do rastro que isso deixa, assim, porque foi incrível a experiência que a gente teve, mais uma vez, depois de Itatiaia e agora com Sarandira, a gente tem uma certeza de que faz sentido projetos como esse, porque é uma maneira da gente dialogar. Eu acho que essa inclusão ela tem mão e contramão, porque a gente saiu de lá talvez muito mais afetado do que eles, né? A gente acaba aprendendo muito mais em relação à comunidade, em relação à troca, em relação a fortalecer o local. E aí, enfim, eu queria identificar em relação ao comuna, assim, uma coisa que sempre me instiga muito, é o pós, assim, porque o grafite tem uma característica de deixar um ruído, né? Uma comparação que eu comecei a criar agora nesse vilarejo foi, a gente chega lá quase como um circo, sabe? A gente chega e monta um grande espetáculo, né? Porque chega 3, 4 carros cheios de artistas, pessoas coloridas, né? Tipo, são fantasiosos, assim, muda aquela paisagem. A gente trouxe uma efervescência cultural para o vilarejo durante 12 dias, então, de fato, monta-se um grande espetáculo. E a gente vai embora, né? Tipo, num dado momento a gente, né, tá sempre se preparando para poder se retirar, mas existe esse momento. A grande diferença do circo é que o circo vai embora e leva tudo. O grafite, ele fica.
E aí esse ruído, eu queria entender muito também do que acontece hoje na comuna, assim, de como que fica isso lá, né? Tipo, é claro que nesse caso tem um fator que muda muito, que é o fato de você estar lá, né? De você ser um habitante, então isso é muito importante. Mas eu queria entender esse preparo da comunidade em dialogar em relação a essas obras, se todos gostam desse projeto acontecer lá, sabe? Se isso é uma unanimidade, que acho que é difícil sempre, mas, enfim, como é que é esse preparo e também se houve interesse de fazer isso em mais comunidades, assim, sabe? Mais rápido, mais devagar? Só contar. A pergunta é se no comuna, como é que existe esse pós das pinturas, assim, como é que a comunidade representa isso? Quer dizer, eu quero identificar se os moradores, eles participam desse processo, eles respondem por esse projeto também, para além dos artistas. Né? Tipo, depois que os artistas vão embora, enfim, que as pessoas que ficam lá... Eu acho que até uma boa pergunta é, por exemplo, agora, nesse momento que o Xota está aqui, quem está falando por esse projeto lá? Sabe? E também se tem o interesse de fazer, se houveram novos chamados e se é interessante ir para outras comunidades para poder ativar essa potência transformadora da arte. Desculpa se me alonguei, mas... ¿Aló? Ok, no, pues mira. Bueno, primero que nada, el graffiti que estamos, o que se trata ya en el tema de la Comuna 13, las personas que residen allá les parece demasiado interesante, ya que viene de las mismas raíces, o sea, de las mismas personas que se apropriaram del grafite, de los mismos hijos. Sim? Então, a reação, com relação à primeira parte da sua pergunta, as reações locais, para as pessoas que vivem lá, que nasceram nessa herança, que herdaram isso e nasceram nesse meio, elas se gostam e participam. Muchos de los chicos que antes no hacían nada y ellos mismos sacar el propósito, me incluyo dentro de esto, para hacer algo productivo por nuestra comunidad sin saber qué era lo que iba a pasar después, que iba a venir un proyecto de movilidad como escaleras eléctricas que se iba a convertir en una referencia mundial positiva y que se iba a formar el tema del Grafitur. Eso fue como una sorpresa, primero que nada. Então, para pessoas, para crianças, jovens como eu próprio, incluído nesse meio, que não tínhamos o que fazer, ociosos, foi uma oportunidade de fazer algo produtivo, e isso mesmo sem saber dos resultados, claro, sem saber que esses caras rolantes viriam e despertariam esse potencial turístico do local. Então, foi uma surpresa grande, uma maneira de fazer essa produção acontecer. Debido a todo esto se han venido formando diferentes proyectos de pintura para que no se quede ahí estandarizado, sino que sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando se empieza también a tratar con otras entidades y se empiezan a formar proyectos como Medellín se pinta de vida, Surfest, que são inclusões com o mesmo governo e empresas privadas. Então, uma vez que isso desencadeia o projeto, o primeiro projeto Grafitur, isso abre margem para vários outros tipos de troca com outras populações, com outros públicos da arte já, e incluso de outros projetos que já acontecem. Eu vou pedir que ele repita o nome dos projetos. Medellín se pinta de vida e Surfest. Medellín se pinte de vida e Surfest. Este Medellín se pinta de vida ha tenido mucho o alto valor en nuestra comunidad, ya que se ha hecho 2 veces y se ha tratado de multiplicar en otros barrios, no solo pintando fachadas laterales y culatas, sino que también brindando otra oportunidad. ¿Qué oportunidad? Personas de bajos recursos que nunca han tenido de pronto alguna manera de que los apoyen, donarles un tipo de techo, pero con un techo pintado. Então, esse projeto Medellín se Pinte, que já aconteceu 2 vezes, é muito bem recebido, inclusive já passou para outros bairros, e com uma proposta, além de pintar laterais de casa, de inclusão e de fornecimento de espaços e para pessoas em situação de vulnerabilidade e carência, só que espaços trabalhados
pelos artistas locais. De una u otra forma vemos que el arte es el que está como trascendiendo y transformando todo esto, está haciendo de que pinten las casas, revoquen las casas, pongan techos. De una u otra forma el arte tiene que ser incluido y se está viendo de esta manera. Então a arte está sendo vista dessa maneira localmente, como algo que não somente tem um componente estético, mas está fazendo algo na vida das pessoas, está fornecendo espaços, está tendo um impacto direto e impacto material na vida das pessoas locais. E qual era a Ok, bueno, es muy complicado el tema de pronto multiplicar o poner este otro proyecto en otros barrios, ya que es muy difícil el tema del sostenimiento. Mira, allí la facilidad es que hay unas escaleras eléctricas, entonces muchas de las personas del mundo van a conocer las escalas eléctricas y se encuentran con una realidad distinta que es el graffiti, ¿sí? Entonces cuando ya están en Medellín buscan y aparece algo que se llama Grafitour, es cuando las personas van, conocem a partir do grafite. Então, a questão da multiplicação disso, da expansão para outras regiões ou bairros, como eles chamam lá, que como é dividido os comunas, é algo complicado porque eles são privilegiados com esse fenômeno que eu disse que eles não sabiam que ia acontecer, que aleatoriamente o governo instalar essas escadas rolantes, que atraem muitos turistas, e os turistas não vão para ver os bichos dos grafites em si. Eles vão por isso e lá eles encontram surpreendentemente um grafitour. E então essa é uma dificuldade porque é um privilégio local deles que não se encontra em outras regiões e subdivisões de lá. Pienso yo que para que todo esto ocurra deben de formar más proyectos, quizás pueden ser de infraestructura, pero que vengan con un cambio social, ¿sí? Que vengan con un cambio social en otras áreas y así se pueda incluir en las demás partes de las ciudades. Então eu acredito que isso peça um plano de infraestrutura mais elaborado para que isso possa levar a outras regiões e bairros da Colômbia, de Medellín, na zona. E para mais perguntas? Uma pergunta mais? Obrigado. Pessoal, estou um pouco preocupado com o horário, né? Acho que vou abrir para mais 2 perguntas, pode ser? A gente faz, então, a gente faz 3 perguntas e responde as 3 juntas e a gente encerra, pode ser? Beleza? Então, acho que é toda pergunta profunda. Tem uma pergunta aqui. Quem mais quer fazer pergunta? Tem mais 3 perguntas de arremate aí. Para a Sofia ali. Pode passar. Uma pergunta? Não, eu não tenho que perguntar. Eu esqueci a pergunta. Calma. Oi. Como que... Eu esqueci. Por que vocês acham que o grafite, a pichação, são confundidos ou denominados crime? Alguém tinha que polemizar, né? Alguém tinha que polemizar esse debate. Olha, existe uma lei, né, sob o ponto de vista da lei, a pichação foi criminalizada, acho que no segundo governo da Dilma, inclusive com algumas medidas que envolviam, por exemplo, colocar para revendedor de spray, você tinha que colocar um adesivinho escrito pichação é crime na latinha de spray. Então, a pichação foi mais criminalizada ainda, mas existe uma lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, que rege sobre isso, e nos termos da lei, se é feito sem autorização, é ilegal. A pena é pagamento de multa e prestação de serviços comunitários, que geralmente pode dar uma detenção de até 6 meses, eu acho, eu teria que consultar mesmo a minha tese para me lembrar, mas que geralmente é transformada em pagamento de... Oi? Se for réu primário, aí o que está a questão, porque assim, que é crime que se é feito sem autorização é considerado crime pela lei, né, crime ambiental, né, a Samarco pode matar o Rio Verde, pode, né, o Rio Doce, desculpa, pode fazer o que quiser, né,
mas o pobre coitado do pichador lá vai para cadeia. E vai, porque uma estratégia que foi muito utilizada aqui em Belo Horizonte, que eu acho extremamente perversa, é de enquadrar os meninos não pela lei de crimes ambientais, que não dá mais que 6 meses de cadeia, mas por formação de quadrilha. Né? E vai para cadeia e você escuta o depoimento dos meninos, é incrível, porque traficante vai para a rua, ladrão vai para a rua e o cara tá lá agarrado esperando sair e cantar a liberdade dele. Então, assim, é uma questão assim que eu acho muito ilegítimo, né? A lei permite, porque a lei é interpretativa, né? Eu mesmo, você vê, só de estar acompanhando o rolê de pichação, já fui acusada de apologia ao crime. Se eu chegar para um policial e falar, mas eu acho bonito, isso pode ser enquadrado em apologia ao crime, porque a lei é interpretativa. Bom, só completando assim, de uma maneira bem prática mesmo, do ponto de vista da lei, assim, né, na teoria, qualquer utilização de espaço público sem autorização é crime. Então, seja pichação, seja grafite, seja colar um cartaz, seja colocar uma propaganda, qualquer um deles é crime. Só que alguns eles têm a mão mais pesada e outros têm a mão mais leve. Mas, teoricamente, todos são crimes. O Roger tem mais uma pergunta e sobra a última pergunta para quem quiser, depois dele. Minha pergunta é pro Xota. Xota, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como começou o grafite na Colômbia? Quem foram os primeiros grafiteiros na Colômbia? No, pues no tengo ni mucha idea de Colombia. Sé cómo creció en mi comuna. En mi comuna creció aún estando la zona violenta, ¿sí? Então, não sei como começou na Colômbia como um todo, mas sei como começou na minha comuna. O sea, en mi comuna, en la ciudad de Medellín, aún en el tiempo de mucha violencia, se implanta este graffiti, ¿sí? De las personas que recuerdo, de los pioneros allá, fue alguien que se llama Perro, que fue una de las personas incluso más influyentes con el graffiti, porque hablaba bien del graffiti y ponía textos diferentes a violencia en puntos donde quizás no se podía pasar de um bando ou de um grupo hacia outro. Então, na região deles o grafite começou ligado à questão da violência, ao auge da violência. Ele destaca um sujeito, Perro, que ele tinha esse comprometimento com questões de questionar a aplicação da violência e colocar pintura, sobretudo em regiões de passagem, essas regiões que chamam de fronteiras invisíveis, onde os bandos passavam, os bandos narcotraficantes, de maneira que eles vissem isso fosse um canal de expressão, de questionamento. Quando? Isso foi em 2005. Tem mais um tempo. Obrigado. Gracias. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcele, eu sou assistente social. A partir de todas as falas que foram feitas hoje, eu fiquei muito refletindo assim, né, no lugar dessa arte urbana que é o picho e o grafite, fazendo essa interlocução até mesmo com a minha profissão, né, com o serviço social, né, porque eu consigo compreender que são formas, né, de trazer à tona o que é marginalizado, né, o que a sociedade não quer se haver, aquilo que a gente não quer se responsabilizar, que a gente, né, enquanto sociedade, não quer. A minha pergunta é mais pela questão do picho, assim, por um desconhecimento meu, assim. Pensando em tudo que vocês disseram, que é uma forma de trazer um incômodo, né, que as pessoas conseguem verbalizar através do picho, o porquê que, às vezes, essa forma de comunicação, assim, a gente vê algumas mensagens que são mais fáceis de se compreender. Eu mesmo, às vezes, quando vejo algo, fico tentando ali puxar uma letra para tentar entender o que está escrito. Por que que, assim, não existe, não sei se não existe, na verdade é uma pergunta também, por que não pode ser um pouco mais acessível a leitura do que aquela pessoa quer passar para a gente que na rua, já que eu acho que aquilo traz uma inquietação que, às vezes, quando você pega para ler, quando você consegue compreender, é algo que eu também penso, é algo que eu também compartilho, assim. Eu entendo que talvez seja a forma de expressão individual, mas pensando que aquela pessoa não está escrevendo para ela, né, dizendo dela, mas dizendo também de uma sociedade, porque que ainda assim é mantido
essa dificuldade assim, de quem é leigo como eu no entendimento sobre o picho, por exemplo. O grafite, às vezes até o próprio desenho do grafite, a gente tem que parar para refletir bastante o que quer dizer aquilo. Mas o picho é uma questão que eu fico assim, queria saber um pouco mais. É muito interessante a sua pergunta. Eu acho que essa é uma das características mais instigantes da pichação, porque ela é feita por pessoas que são excluídas da sociedade. Então, ela é uma linguagem que exclui essa mesma sociedade. O pichador, ele picha para outros pichadores compreenderem. Agora, você tem outras pichações, pichação política, né, que aí todo mundo vai compreender. Mas eu acho muito interessante que seja excludente. Sabe, vocês não vai me dar espaço. Não, então aqui nós vamos falar, vocês não vão entender nada. Vai estar na sua cara escrito lá e você não vai entender nada. Você que eu digo assim, esse sistema aqui exclui, entende? Então eu acho que é propositalmente um código fechado por causa disso. Por ser feito por pessoas que são deixadas de fora de vários outros códigos. Eu queria completar muito em cima do que ela falou. Assim, eu ultimamente, de um tempo para cá, eu tenho tido muito interesse pela literatura. Eu tenho escrito muito e gosto muito, leio muito e tal. E eu acho que tem uma coisa aí que é interessante a gente pensar como que se dá a comunicação na sociedade, né? Assim, os médicos escrevem uma letra que só os médicos leem. As leis, os advogados escrevem de uma determinada forma que só o meio jurídico consegue ler. A academia escreve de uma forma com que só quem esteja iniciado na academia consiga ler. Eu não vejo muito assim, tese, dissertação, pelo menos assim, pelo meio passado da academia, falar assim, não, você tem que escrever de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Pelo contrário, tem todo um código, uma forma, uma norma para escrever, que é um código da academia, por mais que esteja quebrando com o tempo. Então, por que esse grupo, ele também não pode criar um código para ele? Então, um ponto eu acho que é esse, né? Assim, de certa forma, seja uma repetição do que acontece em todos os segmentos da sociedade. Por um outro lado, eu acho também que, assim, já me fizeram uma pergunta e eu respondi assim, para mim, em última instância, o que o pichador quer, e eu falo assim, existem diversos tipos de pichação diferentes, tem a pichação política, que escreve uma coisa mais clara, tem a pichação com poema, tudo isso é pichação. Geralmente a gente fala pichação pensando no pichador que escreve o nome. Espalhando. Mas, assim, eu acho interessante pensar que, em última instância, o que ele quer é que você leia o nome dele. Só que nessa vontade de ler o nome tem um jogo. É igual você montar um cubo mágico, é igual você fazer um jogo de quebra-cabeça. Tem um jogo ali, que eles jogam esse jogo. E o fato de eles jogarem esse jogo não quer dizer que eles não estão convidando as pessoas a jogar. Mas existe uma repulsa tão grande que as pessoas não querem entrar nesse jogo. Mas é um jogo que é colocado, assim como um quebra-cabeça, assim como um cubo mágico. É um jogo de conseguir ler aquele nome, e uma vez que você lê, você vai querer ler em todos os lugares que você vê. Uma vez que você conseguiu quebrar esse código e ler, você vai ficar contando quantos que você vê na cidade. Então é um jogo que está sendo proposto, eu imagino, mas que em última instância a única coisa que o cara quer é que você leia o nome dele. E aí vem a pergunta, por que é tão importante para ele que você leia o nome dele? Só um adendo também, em relação ao grafite de gangues, por exemplo, aí a ideia é que seja fechado o código. Né? Eu estou lidando muito com isso porque a minha pesquisa de pós-doutorado é sobre tatuagens criminais. Então você mais vê gente tentando, mas o que significa? Não, mas não é para saber, é igual gíria. O bandido cria a gíria que é para ninguém saber entender o que ele está falando. A partir do momento que as pessoas, todo mundo estiver sabendo, vai inventar outra gíria. Né? Então, em relação ao grafite de gangue, que seria pichação, né? Estou falando grafite porque é o termo que é utilizado em Los Angeles. Né? Existe, proposital, assim, que é só para comunicação interna mesmo. Bom, gente, acho que é hora de encerrar aqui, né? Vai ter apresentação? A gente vai ter uma apresentação musical. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer o convite. Eu agradecer muito o contato com a Fernanda e com o pessoal da PUC, que tem sido muito importante para mim. E assim, seja aqui na PUC, seja com a Fernanda, seja em outros espaços, eu acho que é um momento que é muito importante a gente conversar e debater ideias. Eu acho muito importante isso. Então, assim, uma alegria minha muito grande da gente estar realizando esse evento, uma coisa que eu fiquei um pouco assim, querendo mais, era ter mais gente aqui ouvindo, porque eu acho que cabia mais gente. E eu queria pedir para vocês, assim, quem veio e gostou, difundir, assim, que veio, que achou interessante, que os temas foram pertinentes, gera um burburinho que pode ajudar a gente no futuro a fazer outros eventos desse tipo e ter salas mais cheias. Eu acho que tem coisas que dificultaram, o horário, a chuva, o final de ano, mas eu queria pedir para quem puder também ajudar a fazer esse boca a boca para a gente fomentar
essa modalidade de encontrar para conversar sobre grafite, sobre temas importantes para a gente. Beleza, vamos pôr de novo. As fotos daqui, legal. Uma divulgação pós, vamos fazer, legal também. E pensando nisso, vamos quebrar a cabeça para ir fazendo cada vez mais, porque é importante, né? Eu queria só fazer um merchan básico. É porque aqui a gente tem tão pouco tempo de falar, né? Eu deixei aqui, salvo no computador aqui da PUC, a minha dissertação e a minha tese. Então, se alguém tiver com pendrive aí, quiser ler, quiser se aprofundar mais no tema, está disponível aí para a galera, tá bom? No, muchas gracias también, gracias a Fernanda, a su equipo, al proyecto, a PUC, gracias por traerme de por allá, primera vez que viajo, entonces hacia otro país, es un gran orgullo conocer, además de que es el gemelo de mi ciudad, es totalmente igual. Então, para mim é uma alegria muito grande, agradeço a todos que me trouxeram até aqui, poder estar fora do meu país falando sobre isso, e ao final, para mim, Belo Horizonte é realmente um gênero de Medellín, é como se eu estivesse em casa. Obrigado a todos vocês da mesa.